Nós temos uma palavra especial para você hoje, que está em 2 Samuel, no capítulo 13. Vou localizar você na palavra. Amnon era filho de Davi, o rei Davi, e esse Amnon acaba se apaixonando pela sua própria irmã. Uma irmã que era só por parte de pai, não era com a mesma mãe, mas ele acaba se apaixonando pela mesma irmã, de tal forma que ele começou a emagrecer. E o Amnon, ele tinha um amigo, o nome dele, que inclusive era primo também, o nome dele era Jonadab. Ele percebeu então que o Amnon andava muito triste, sabe aquela pessoa apaixonada? Você percebe, né? Anda ali cabisbaixo, pelos cantos, tinha emagrecido. E o Jonadab vai, né, chama o primo, o amigo, e fala assim, o que você tem, que você está emagrecendo, eu vejo você está angustiado, o que está acontecendo? E o Amnon confessa para o amigo e fala assim, ó, eu estou apaixonado pela minha própria irmã, né? E eu não sei o que fazer com isso. E a Bíblia diz então, 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 5, fala o seguinte, e Jonadab, que era o amigo, lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Olha o conselho do amigo para o Amnon. Você está apaixonado pela sua irmã? Então vamos armar um plano para que você e a sua irmã fiquem sozinhos no mesmo quarto. Você vai fazer o seguinte, você vai se fingir de doente. Você vai deitar na cama e quando seu pai, o rei Davi, mandar saber o que está acontecendo, você vai dizer assim, não, eu estou muito doente. Eu quero que a minha irmã Tamar venha e prepare alguma comida para mim. E assim aconteceu. Se você continuar lendo a história, o que acontece? O Amnon acaba estuprando a própria irmã. Palavra dura, né? Chega a dar até um meio negócio de falar disso aqui. Acabou ali cometendo uma maldade com a própria irmã. Mas tudo isso começou em uma inclinação ruim que ele teve, né? E com a ajuda de um amigo, entre aspas, que o ajudou, né? Ajudou a sua mente a criar um cenário de maldade. A criar ali, né, o ambiente para ele praticar o pecado. E hoje, nessa palavra, nós somos aqui orientados por Deus a nós ali primeiro, nós analisarmos as nossas inclinações, né? Analisarmos aquilo que de alguma forma tem nos tentado e também, mediante isso, qual é a nossa reação diante das tentações. Tentações vêm para todos, mas alguns reagem de forma positiva, reagindo pela palavra, e outros reagem da forma negativa, reagindo pelo sentimento. Qual foi o problema do Amnon? O Amnon, ele, infelizmente, quando ele foi tomado por aquela tentação de se apaixonar pela sua própria irmã, que já é pecado, né? Que é irmã. Quando ele foi tomado por aquilo, ao invés dele procurar o conselho da palavra de Deus, de um homem de Deus, de profetas, de alguém que pudesse orientá-lo a vencer aquela inclinação ruim, aquela tentação, aquele pensamento ruim a respeito da sua própria irmã, ao invés dele fazer isso, ele acabou ouvindo alguém que ajudou ele a pecar, ajudou ele a cometer a maldade. Você precisa analisar a quem você tem ouvido. Mulher que vence, se você tem um problema no seu casamento, você precisa analisar quem você ouve. Você vai ouvir a sua amiga solteira que nunca teve relacionamento, que nunca casou, nunca soube o que é um casamento? Você vai ouvir quem? Aquela pessoa lá que não para com ninguém? Que uma hora está aqui, que outra hora está ali. Você vai ouvir essa pessoa que não consegue sustentar relacionamento nenhum para direcionar o seu relacionamento, você vai acabar errando. A pessoa que vai te direcionar e vai falar para você, menina, você está perdendo tempo, você é tão bonito, você é jovem, esse traste, ele não faz isso por você, ele isso, ele aquilo, vai dar uma lista de defeitos. E talvez você saiba muito mais dos defeitos, porque você convive. Mas se você não atentar a quem você tem dado ouvido, se você não prestar atenção, você vai cometer uma maldade e você vai se arrepender. Porque o final dessa história aqui de Amnon, ela é trágica, trágica, muito trágica. A família de Davi foi destruída, os filhos, né, um veio e matou o outro, enfim. Foi uma confusão a partir dessa inclinação maldosa dele aqui. Pense nas consequências dos seus atos. Observe aquilo, pese na balança. E como é que a gente pesa? Pela palavra de Deus.
Não há, irmãos, o pecado, irmãs, o pecado, o salário do pecado é a morte. Se você está sendo tentada a cair, a se desviar, a sair da palavra de Deus, né, a fazer aquilo que é contra a palavra do Senhor. Se você está aqui, você tem enfrentado isso, você não consegue largar o vício, você não consegue largar uma inclinação maldosa, você não consegue se inclinar para a palavra de Deus. Você até frequenta uma igreja, você vai uma vez por mês, porque você não consegue, né, você fica incomodada na igreja, você fica se sentindo mal dentro da igreja. Preste atenção nisso aqui. Aí você fica dando ouvidos mais para os amigos que querem te tirar da presença de Deus, que querem te fazer errar, que querem ali te levar para o caminho errado, do que para a palavra do Senhor. Eu sempre penso dessa forma. O que me garante um futuro abençoado é a palavra de Deus. E é sobre a palavra de Deus que eu devo me firmar. E eu falo isso para você. O que garante para você um futuro bom não é nenhuma outra palavra, não é nenhum outro conselho. Ainda que Deus use homens, né, para nos dar conselhos baseados nessa palavra. Mas o que garante para nós é essa palavra aqui. Ande em santidade, viva na santidade, faça as coisas certas. Se você é solteira, tenha uma vida santificada, guiada pela palavra do Senhor. Se você está namorando, namore o namoro santo, faça aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Amnon se inclinou para o mal e o final da história foi ruim. Deus não quer te dar um final de história ruim. Ele quer te dar um bom final de história feliz. Esse é o nosso Deus e essa é a palavra dele para a gente nesse dia.